E a palavra bíblica para os irmãos nessa manhã é: escolha a direção em que você olha, escolha aquilo para o qual você foca o seu olhar, porque isso também contribui para você ser mais cheio ou menos cheio do Espírito Santo, ter a sua vida mais ou menos controlada pelo Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu creio que a maioria aqui já conhecia esses versículos, já leu alguma vez, ou já ouviu a leitura desse versículo alguma vez, mas sabe o que significa? Já parou para refletir no significado dessas palavras de Jesus? Será que isso aqui está aqui à toa, por acaso, no meio do Sermão do Monte? E os irmãos veem que Jesus dá uma ordem, ele não sugere, primeiro ele começa afirmando: os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a candeia do corpo. Aí ele faz um alerta: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que seria olhos bons? Eu lembro quando eu era criança lá no Nordeste, no interior que eu nasci, as pessoas falavam que tinha pessoas de olhos bons e pessoas de olhos ruins. A minha avó fazia sabão muito escondido. Ela pegava pequi, a massa do pequi para fazer sabão, ou gorduras de porco, algumas coisas que ela usava para fazer sabão, e ela fazia escondida, porque ela dizia: se uma pessoa do olho ruim olhar, o sabão não presta. Já viram isso? Às vezes uma pessoa ficava doente assim do nada, aí os mais velhos diziam: vai aquele moço que passou aqui na frente da casa olhando do lado de cá. Tinha negócio do olho ruim, né? Olho ruim. Se uma pessoa tinha um ferimento, daqui a pouco o ferimento infeccionava, ficava purulento. Alguém olhou com o olho ruim para esse ferimento aí. Então tinha esse negócio do olho ruim e o olho bom. Eu acho que isso é uma tremenda uma bobagem, nesse sentido. É só superstição, só invenção das pessoas. Eu não acredito nisso, desse jeito não. Mas a Bíblia fala sobre isso, e eu quero aplicar esses versículos nesse sentido. No mundo tem dois seres que agem no planeta, na Terra. Deus está o tempo todo agindo neste planeta. Em João 5,17, Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando o tempo todo. Eu acho que quando Jesus disse isso, travou o processador de muito judeu, porque judeu lia Gênesis 1, 32 e dizia: no sétimo dia Deus cessou da sua obra, descansou, parou. Então o judeu entendeu o que Deus fez e acabou. E Jesus disse: não, meu Pai está trabalhando até agora, inclusive nos sábados e domingos e feriados. E eu também estou trabalhando. E o judeu, muito judeu, entrou em colapso o cérebro naquele momento, né? Pois é, Deus está trabalhando o tempo todo. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 42, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu porém vos digo: amem os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai Celestial, pois Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, Deus todo dia faz o sol nascer, Deus todo dia, toda estação faz a chuva vir, inverno, verão, frio e calor. A palavra de Deus diz que Deus faz a sucessão das estações. A Bíblia diz que Deus veste as flores do campo e alimenta os passarinhos. Deus está agindo o tempo todo. Deus está trabalhando o tempo todo. Mas ao mesmo tempo o diabo também está trabalhando. A Bíblia, Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo, de Deus deste século. A Bíblia diz que ele anda rugindo como um leão e buscando a quem possa tragar.
E ele anda induzindo as pessoas ao erro e ao pecado. Ele e os seus demônios estão o tempo todo operando nesse mundo, operando a maldade, a violência, a corrupção e a mentira e as prostituições e tudo quanto é sorte de pecado. Então entenda isso, tem dois seres trabalhando nesse mundo: Deus com os seus anjos trabalhando a favor da humanidade, e o diabo com os seus demônios agindo contra e fazendo a sua obra maligna. A questão é: para quais obras você está olhando? Em que você está focado? Você está mais focado nas obras de Deus ou nas obras do diabo? E a maioria, eu vou dizer uma coisa grave: a maioria das pessoas não encontrou a porta estreita que conduz ao caminho estreito da vida, e ainda continua olhando, focado nas obras malignas do diabo. E por isso muita gente em depressão, desesperada, revoltada, porque seu olhar está completamente voltado para as coisas ruins. Pouquíssimas pessoas aprenderam o segredo de olhar para o que Deus está fazendo, e Deus está fazendo, e muita coisa, e o tempo todo. Deus está operando na minha e na sua vida, na minha e na sua família, na nossa cidade. Deus está operando na nossa igreja. Deus está operando no meio do povo batista brasileiro e até no mundo. Deus está operando o tempo todo, o tempo todo. Mas infelizmente muitas pessoas nasceram e herdaram uma visão míope dos seus antepassados e se acostumaram a olhar nessa direção. E a Bíblia diz que nós somos livres para escolher para que lado nós focamos a nossa visão, o nosso olhar. Eu tenho aprendido a olhar, a mudar o foco da minha visão. Durante muito tempo eu olhei para as coisas ruins, ficava indignado, revoltado, com medo inclusive. Mas desde que eu conscientemente tomei a decisão de olhar para o que Deus está fazendo, isso foi enchendo meu coração de alegria, de paz e de segurança cada vez maior. E você não vai me ver por aí de cara baixa reclamando da vida, não. Porque eu aprendi a olhar para as coisas boas que Deus está fazendo. Eu prefiro olhar, eu prefiro orar sobre isso, prefiro louvar a Deus sobre isso. Eu prefiro conversar sobre as coisas boas que Deus está fazendo, em vez de ficar reclamando das coisas ruins que o diabo está fazendo. Porque o apóstolo João diz: maior o que está conosco do que o que está no mundo. Muitos cristãos conhecem essa frase, mas vivem como se ela não existisse. Você pode escolher em que direção focar a sua visão. E detalhe, tudo isso que eu estou falando, às vezes nós realçamos a direção para a qual nós estamos focados. Muitas pessoas, em vez de celebrar com muita alegria, com muita ênfase as vitórias que Deus lhe dá, preferem ficar reclamando, chorando, lamentando o que o diabo está fazendo lá, as coisas ruins que estão acontecendo. Ou seja, termina que é uma forma de celebração, é dar importância, é enfatizar a obra maligna. Não faça isso, não cometa esse erro. Abra os olhos, meu irmão. Vim aqui nessa manhã para lhe trazer essa palavra. Eu espero que ela entre no seu coração e que você compreenda isso, porque houve um momento que eu compreendi isso. E até eu, como pastor, estudioso da palavra de Deus, foi preciso que Deus me abrisse os olhos para perceber que eu estava com a visão focada na direção errada. E aquilo trouxe consequências para a minha vida. Nas orações que nós fazemos, às vezes nós, em vez de glorificar a Deus pelo bem, nós ficamos na oração lamentando pelo mal. Não é pecado orar pelos problemas que enfrentamos, mas desde que isso não seja o foco principal das nossas orações. Quanto tempo você gasta louvando e glorificando a Deus na sua oração e agradecendo as bênçãos dele sobre a sua vida? Já parou para pensar nisso? As músicas que cantamos, muitas músicas, eu estou falando de música evangélica, eu não estou falando de música de incrédulo não, eu estou falando de música evangélica. Esses dias conversando com a minha esposa de uma amiga nossa, uma irmã nossa, que eu olhando as músicas que ela ouve, os filmes que ela assiste, todos falam de tristeza e de morte. E ela está na beirinha do poço da depressão. Se focar nisso aí, o resultado vai ser esse mesmo.
Se foca na morte, eu estou falando de música e pregação evangélica. Os filmes, as mensagens que assiste, todas se fala de morte, de fim da vida, de dores, de sofrimento, em vez de enfocar as bênçãos de Deus que Deus está operando o tempo todo. Eu digo, irmãos, muita gente vive completamente fora de sintonia com Deus. Já falei isso uma vez, vou falar de novo. Na poesia da criação, que está em Gênesis capítulo 1, tem um refrão, e o refrão diz assim: e Deus fez separação entre as águas e viu Deus que era bom. E Deus fez as plantas e viu Deus que era bom. E Deus fez os animais e viu Deus que era bom. E Deus fez as estrelas, a lua, o sol e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom e viu Deus que era bom. E no final ele diz: e viu Deus tudo que tinha feito e era muito bom. E muitos cristãos estão olhando o que Deus está fazendo e dizem: está tudo ruim, está tudo ruim, está tudo ruim, está muito quente, está muito seco, está muito violento, está muita corrupção, está muita mentira, muita prostituição, está tudo ruim, está tudo ruim, está tudo ruim, está completamente fora de sintonia com Deus. Muita gente lê Gênesis 1 como uma obra concluída, não uma obra concluída, como eu acabei de citar João 6, João 5,17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, a obra está sendo feita. A Bíblia diz que a obra começa em Cristo, Ele é o primogênito da criação. É em Cristo que a verdadeira obra de Deus está sendo feita. Inclusive, há uma profecia aqui que eu quero mostrar para os irmãos no final dessa mensagem. Muitas vezes os assuntos que nós conversamos uns com os outros, em vez de estar glorificando a Deus nos assuntos, estamos falando de coisas que não glorificam a Deus. Às vezes até enfatizam as coisas ruins que o inimigo está fazendo. Às vezes nós olhamos uns para os outros e em vez de estar procurando as boas coisas que Deus tem e faz na vida do irmão, nós estamos procurando o defeito do irmão, apontando o erro do irmão. É uma inclinação carnal humana natural, mas que o cristão nascido por Cristo, guiado pelo Espírito Santo, precisa mudar essa visão, precisa olhar em outra direção. Nós não vivemos como todo mundo vive. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o Espírito de Deus nos guia para ver o que Deus está fazendo. Olha o exemplo do salmista. Salmo 66,5. Confere aí na sua Bíblia. Eu vou ler aqui, mas você confere na sua Bíblia. Salmo 66, verso 5. Nós vamos ler vários versículos aqui no livro dos Salmos. Salmo 66, verso 5. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Confira aí na sua Bíblia. Nesse versículo, Salmo 66, 5, ele faz um apelo, faz um convite, um chamado. Venham e vejam o quê? O que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Você tem visto o que Deus tem feito? Você está impressionado ou você está impressionado com as coisas que o diabo está fazendo? Digo uma coisa com muita certeza: muita gente ainda vive no automático, ficando impressionado com o que o diabo está fazendo, em vez de viver impressionado com o que Deus está fazendo. Essa palavra é... Esses dias um seminarista aqui da igreja virou para mim e disse: pega leve. Cadê ele? Tá ali. Mas isso precisa ser dito, irmãos. Isso precisa ser dito. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Se você não tomar a decisão consciente de olhar para o que Deus está fazendo, se você viver como a maioria das pessoas vivem, focado no que o diabo tem feito, você vai ficar impressionado com o que o diabo tem feito e você vai ficar triste, deprimido, indignado, revoltado e não vai conseguir ficar cheio do Espírito Santo desse jeito. Corre o risco até de amarrar uma corda no pescoço e se matar. E de vez em quando está acontecendo isso, cada vez com mais frequência, inclusive entre evangélicos. Isso é muito sério e muito grave. Cristãos que não aprenderam a olhar para o que Deus está fazendo, que estão com o olhar focado na direção errada. E o que Jesus diz? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você olha para as coisas maravilhosas que Deus está fazendo, você vai ficar iluminado, irmãos. Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa de paz, uma pessoa cheia de fé,
que, em vez de injetar ânimo nos outros, parece que ele está ali para terminar de enterrar quem já está na beira da sepultura. Isso é muito triste. Foco na direção errada. E o salmista faz, isso é um apelo. Você vê o apelo aí? Venham e vejam o que Deus tem feito. Ouça esse apelo, meu irmão. Vamos olhar para o que Deus está fazendo. Deus está fazendo muita coisa maravilhosa o tempo todo na vida de todo mundo. Ele está fazendo coisa maravilhosa. Se tem alguma situação difícil na sua vida, é obra de Deus também. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E você tem que ficar na expectativa. Deus, qual é a coisa fantástica que o Senhor está fazendo? Cria essa expectativa. Muita gente sai de casa de manhã na expectativa da miséria. Ei, já vou sair, chega lá naquele lugar, aquele serviço, está lá aquele chato com a cara ruim. Ele já sai com a expectativa da miséria. Aí fica difícil. Fica até surpreso quando um funcionário lá lhe recebe bem. Que educação. Mas se você já sai com a disposição de ser bênção, se eu achar alguém de cara ruim, eu vou confrontar isso com um sorriso, com um cordial bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Você é para ser bênção. E quanto mais você foca na bênção, mais bênção você é, meu irmão. Salmo 77, 12. O salmista faz um compromisso. Salmo 77, 12. Olha o compromisso do salmista aí, que deveria ser o nosso compromisso. Ele diz assim: meditarei em quê? Em todas as tuas obras, e considerarei o quê? Todos os teus feitos. Ele está fazendo um compromisso. Ele está dizendo assim: eu vou focar, eu vou pensar, eu vou meditar, eu vou levar em consideração o que Deus tem feito e as obras do Senhor. Eu, Arquimedes, tomei essa decisão. Eu vou focar no que Deus tem feito, nas coisas boas que Deus tem feito. Se você aprende isso, até seu casamento melhora. Eu vejo aquela garota ali, eu só olho para as coisas bonitas que ela tem. E eu celebro. Hoje ela vestiu aquele vestido e digo: você está linda. Ela veio com o vestido para mim fechar aqui o zíper, e eu fechei e dei-lhe um abraço que, eu disse: deixa eu ver. Pensei comigo, deixa eu ver se a beleza está de acordo com o cheiro. Aí dele um cheiro no cangote. Isso é focar nas bênçãos de Deus, rapaz. Minha bênção. Oxe. Você já deu cheiro na flaga hoje, amigo? Já? Daqueles caprichados. A flaga ficando vermelhinha ali. Isso é bênção de Deus, irmão. Isso é bênção de Deus. Então o salmista diz exatamente isso. Quando nós focamos nas coisas boas, uns nos outros inclusive. Você pode ser membro desta igreja e focar em mim e ver meus defeitos. Eu tenho muito. Não precisa nem falar não, que eu conheço eles melhor do que você. Faz que nem ditado do povo: vai falar de mim, me chama que eu sei umas coisas terríveis a meu respeito. Mas se você focar nos meus defeitos, daqui a pouco você se afasta de mim. Mas se você, eu tenho virtude também, será que não? Não vou nem perguntar para a Rosinha, que ela é suspeita, mas eu tenho. Então vamos focar nas virtudes uns dos outros. Todos as temos, irmãos. E vamos realçar isso e enfatizar isso. Deus é quem faz isso na nossa vida. Somos obras das mãos dele. E Deus está o tempo todo fazendo isso. Já houve pessoas com quem eu conversei e falei sobre as virtudes da pessoa, e a pessoa disse: pastor, eu fico até constrangido de ouvir isso. As pessoas não se acostumam a ouvir, a receber elogios. Acham natural. Eu vejo às vezes pais, os filhos fazem uma coisa, não fez mais do que sua obrigação. Meu amor, minha irmã, você está destruindo seu filho. Meu filho, parabéns, que coisa maravilhosa. Entendeu? É focado bem na bênção. Salmo 92, versículo 4 e 5. No 4, ele mostra o resultado que acontece na vida da pessoa que foca no bem, que foca no que Deus está fazendo. Salmo 92, 4. Diz-nos assim a palavra de Deus: tu me alegras, Senhor, com o quê? Com os teus feitos.
As obras das tuas mãos levam-me a quê? A cantar de alegria. Está vendo o que acontece com a pessoa que foca na bênção? Está vendo o que acontece com a pessoa que foca no que Deus está fazendo e não no que o diabo está fazendo? Se hoje Deus abrir seus olhos, meu irmão e minha irmã, e você perceber que estava muito focado no mal, toma a decisão agora: eu vou focar no bem, eu vou focar no que Deus está fazendo, eu vou olhar para o que Deus está fazendo. Se habitue a isso, desenvolva isso na sua vida. Nós vencemos um vício substituído por uma virtude. O vício de olhar para o que o diabo está fazendo é substituído, é vencido pela virtude de olhar para o que Deus está fazendo, e Ele está fazendo o tempo todo. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei quem diz, mas é linda a frase. Ele diz assim: existe mais afeto e carinho do que bombas. O problema é que as bombas fazem mais barulho, e a maioria das pessoas preferem olhar para o barulho das bombas. Mas toda hora tem uma mãe afagando o filho, toda hora tem um pai se sacrificando para o sustento da sua família, toda hora tem uma pessoa fazendo um gesto de generosidade com o outro. Esses dias eu ia passando para buscar minha esposa no horário de pico, nessa tipo uma rotatória e viaduto que tem meio que das BR-153 ali, após o supermercado Ponto Final. Aquilo ali quase o dia todo é um movimento absurdo. Entrar ali não é fácil, e na hora de pico pior ainda, pela manhã e à tardinha pior ainda. E eu ia entrando lá umas 5h30 da tarde, estava um absurdo. E um senhor com um carro bem velho quebrou o carro bem na rotatória. Aí o negócio piorou. E o rapaz de uma moto parou a moto, desceu e foi lá ajudar o senhor a empurrar a moto, empurrar o carro. Parou no meio do trânsito e foi lá ajudar o senhor a empurrar o carro. Isso é Deus fazendo coisas fantásticas. Não sei nem se aquele rapaz é um cristão, mas teve uma atitude de cristão. Deus está fazendo essas coisas. Gente que se move pelos outros, gente que reparte o que tem com os outros, Deus está fazendo o tempo todo. E Ele está dizendo o quê? O resultado é o quê? Tu me alegras com os teus feitos, Senhor. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Quando você aprende a focar no que Deus está fazendo, o resultado vai ser alegria. Não vai ter lugar para depressão, para tristeza, para murmuração e para choro. Essas coisas tomam lugar quando o nosso foco está no mal. E para finalizar, aliás, quase finalizar, que eu falei da profecia, olha o versículo 5 do mesmo capítulo, Salmo 92:5. Como são grandes as tuas obras, Senhor! Como são profundos os teus propósitos, aleluia! Na minha Bíblia tem dois pontos, aliás, tem um ponto de exclamação no final desse versículo. Isso é um grito, isso é um brado, isso é uma celebração. O resultado é quando nós olhamos para o que Deus está fazendo, a nossa conclusão obrigatoriamente vai ser essa aqui. O que Deus está fazendo é muito maior do que o que o diabo está fazendo, muito mais glorioso, muito mais fantástico, e nós precisamos olhar para isso, focar nisso, irmãos. E eu volto a dizer, se você não tomar uma decisão consciente de olhar para o bem, você fica no automático olhando para o mal, e o resultado vai ser tristeza, decepção, frustração. E para finalizar, Salmo 64, versículo 9. Eu tenho mais 2 versículos para mostrar para os irmãos, mas vamos lá em Salmo 64, versículo 9. O salmista faz um apelo aí. Aliás, um apelo não, uma profecia. Salmo 64, versículo 9, ele faz uma profecia. Algo que vai acontecer. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. É como se ele estivesse dizendo assim: vai chegar um dia e um lugar em que todas as pessoas não vão pensar no que o diabo está fazendo, mas sim no que Deus está fazendo. Todos os homens aqui, todas as pessoas, todos os seres humanos temerão e proclamarão as obras de Deus. Infelizmente muitas pessoas estão temendo as obras do diabo, temendo ser assaltado, temendo pegar a doença, temendo sofrer um acidente, temendo isso, temendo aquilo, não dorme direito, não dorme sossegado, porque só
Esses dias eu ouvi duas palavras interessantes. Eu sempre, os irmãos não sabendo, eu ia fazer um cateterismo sexta-feira passada, ficou para sexta-feira que vem. Eu não me lembro com qual pessoa, se estiver aqui me desculpe, mas eu fui falar que ia fazer um cateterismo, a pessoa disse: 20, pastor, isso é ruim demais. E aí, ó, me deu um susto, que eu digo: será que eu vou morrer? Será que eu vou escapar desse cateterismo? Aí quando foi quinta-feira, eu vim para o culto de oração aqui. Olha o tanto que é bom vir para o culto de oração na quinta-feira de manhã. Está todo mundo convidado para vir. A irmã Madalena chegou aí falando desse cateterismo. Ela disse: ixi, pastor, eu fui fazer cateterismo, eu dormi, é bom. Eu digo: olha, eu fico com essa palavra aqui. Essa palavra é a palavra de uma serva de Deus. Eu vou dormir, cochilar, e quando eu acordar, e Rosinha está de folga, vai comigo. Quando eu acordar, a primeira carinha que eu vou ver é a dela. Pronto. Você escolhe para que lado você olha. Se uma vez um casal de noivos vieram na nossa casa para a gente aconselhar. A gente ia começar uma série de aconselhamentos sobre o casamento. A gente sempre faz isso com noivos. E na primeira vez que eles foram na nossa casa para o aconselhamento, a irmãzinha chegou muito triste. Esse pastor estava falando com a fulana, e a fulana é membro da igreja. E ela disse: mas tu é besta, fulano, tu vai casar, pior coisa que eu fiz na vida. Se eu me achar solteira, nunca mais eu caía numa armadilha dessa. Eu disse: minha filha, coisa, esquece essa aí, que agora você vai ouvir outra conversa. Eu disse: pois eu tenho 30 anos de casado com essa daqui, e eu casaria 30 vezes com ela de novo. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Esquece essa conversa. Cada um fala daquilo em que ele está focado. E a pessoa nem sabe que ele está destruindo o próprio casamento com a fala dessa, contribuindo para a derrota do próprio casamento, olha, porque está focado na direção errada. Mas aqui o salmista faz essa profecia: vai chegar um dia no novo céu e na nova terra em que todos os seres humanos vão estar focando no que Deus está fazendo e proclamando e glorificando a Deus pelas suas obras, e não focado no que o diabo está fazendo. Isso é uma profecia, irmãos, vai se cumprir, é a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não de passar. Isso aqui vai se cumprir. Onde é que você vai estar nesse tempo? Onde é que você vai estar? De qual lado você vai estar nesse tempo aqui, quando essa profecia se cumprir? É junto com esses que vão estar focados nas bênçãos de Deus? Que vai ter uma turma gemendo para danar do outro lado. Eu não quero estar lá não, nós não vamos estar lá não. Porque focaram na direção errada. Entendeu? Tem dois textos bíblicos que repetem uma profecia, que é a mesma profecia. As palavras inclusive se repetem. Isaías 11:9, confira aí para a gente terminar. Isaías capítulo 11, verso 9. Depois, irmãos, eu vou carregar esse vídeo e colocar no canal da igreja. Os irmãos viram aí que eu coloquei 2 vídeos esse final de semana, mais ou menos quinta e sábado. Eu pus 2 vídeos lá de mensagens anteriores. Eu não estava gravando e nem colocando, porque eu estava meio sem tempo de editar. É meio complicado editar isso aqui. Eu não sou profissional da área, mas eu estou agora fazendo uns recortes bem simples dos vídeos e colocando lá rapidamente. Esse aqui também vai. E se essa palavra abrir os seus olhos, compartilhe ela com outras pessoas. Se você conhece alguém que está deprimido, triste, frustrado aí, em qualquer área da sua vida, oferece ele para ele ouvir essa palavra, tá bom? Isaías 11:9. Olha o que a profecia que está aí em Isaías 11:9. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Vamos juntos? Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. De novo, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Isso vai acontecer, irmãos. É profecia. E à medida que a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor, vidas glorificam a Deus, e isso vai fazer parte da nova criação, do novo céu e da nova terra. Em Apocalipse 21,
Me parece que o versículo 8, lá não haverá mais choro, nem morte, nem tristeza, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lá será só alegria perpétua na presença de Deus. Essa mesma profecia repete em Abacuque 2,14. Confira aí. Quase as mesmas palavras. Abacuque 2,14 diz: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A mesma profecia repetida 2 vezes. Isaías 11,9, Abacuque 2,14.